Administração de medicação em neonatologia, eu vou começar com vocês conversando sobre administração por via oral, tá? Então, o que seria administração por via oral? É a gente administrar um medicamento via oral, né? E neonatologia, a gente utiliza ou a seringa ou o copinho, tá? Olá, Caio. Boa tarde. Boa tarde. Então, voltando, hoje a gente está falando sobre administração de medicação e eu estou falando que a administração de medicação por via oral em neonatologia, a gente vai utilizar ou a seringuinha ou o copinho, tá? A melhor forma de dar, normalmente hoje, pessoas, o medicamento para pediatria e para neonatologia, ele está vindo adocicado. Então, ou ele tem gostinho de morango, framboesa, laranja, limãozinho, né? Mas tudo muito adocicado. Então, hoje, a medicação pediátrica, ela é mais fácil de se fazer por via oral, tá? Olá, Thalita. Então, a medicação, ela é mais fácil de se fazer por via oral pelo fato da medicação hoje estar vindo com esses sabores, tá? E aí a gente utiliza ou a seringa ou o copinho. No caso da seringa, esse aqui é um método interessante de se dar, né, na seringa. Lógico que nós estaremos com luva, tá? E aí você calçado de luva, você pega esse dedo mínimo, que é o quinto dedo, coloca na boquinha do neném e o neném vai chupar o seu dedo. E enquanto ele está chupando o seu dedo, você vai colocando a medicação no cantinho ali da boca dele. Por quê? Porque daí ele vai chupando o seu dedo e vai deglutindo a medicação, tá? A gente tem essa forma também de dar a medicação, tudo bem lento, pessoas, porque se vocês derem a medicação de uma forma rápida, igual a gente faz às vezes com cachorrinho, que pega o cachorrinho, lança na boca de uma vez só, pode correr dele aspirar, né, dele bronco aspirar e ele acabar engasgando. Então, o ideal, como tem gostinhos de morango, framboesa e tal, o interessante é vocês colocarem na boquinha dele, ele vai sugando e vocês vão colocando lentamente. Se não for dessa forma, a gente não vai depositar em jato no meio da boca. Então, não é para pegar a boca do menininho e em jato ir lá e fazer. Não, a gente vai no canto da boca, né, sob a língua, aqui no canto da boca, assim, ó, na língua, e vai depositar ali no canto da boca, na língua e não reto assim, é no cantinho da boca, tá? Então, igual aqui tá fazendo, só que a gente pega a lateral do cantinho da boca. E como é docinho, eles vão acabar fazendo a sucção, tá? Alguns medicamentos via oral precisa ser diluído em água. Então, vou mostrar aqui para vocês. Antibiótico em pó, pediatria. Então, a gente tem aqui alguns antibióticos que são em pó, tá? Em pediatria, e que tem que se fazer a diluição. Aqui, ó, alguns antibióticos que são tá vendo, em pó e que a gente precisa fazer a diluição em água, tá? Ó, em pó e a gente precisa fazer a diluição para poder dar para a criança, tá vendo? Ó? Tá? Então, existem alguns tipos de medicações em pó que a gente precisa diluir. Essa aqui, por exemplo, esse aqui é o Tilenol, tá bom? Então, hoje eles vêm com gostinho de adocicado, tá? Fica mais fácil para a gente administrar. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos 11 certos que foi passado para vocês, né? Ai, professora, para mim foi passado só 9 certos. Pessoas, mas já existe aí os 11 certos, né? É porque uns passa 9 certo. Na minha época era 5 certos só. Ó, aqui já tem 13, ó. Já são 13 certos. Aqui, ó. Quais são os 12 certos?
Então, assim, a cada ano que passa, né, vai aumentando o número dos certos aí. Esse aqui são 13, né? Os 13 certos da medicação. Vou até ver aqui o que tem nesse videozinho. Sódio 0,9%. Vai ficar um pouco Cloreto de extenso. sódio. Depois eu mando isso para vocês. Não vai ficar um pouco extenso a nossa aula, mas eu posso enviar o link, né? Quem quiser assistir, né? É, vou mandar aqui no WhatsApp de vocês. Quem quiser assistir depois, né? Os 13 certos aí, vai dar uma assistida. Eu vou passar para vocês os 11 certos, só mais ou menos para vocês verem como é, né? Então a gente vai pegar. Nossa, essa imagem está ruim. Então, só para vocês recordarem. Ai, Deus. Deixa eu ver aqui uma forma melhor, então. Aqui, os 11 certos. Então, entra o paciente certo. Ah, Maria Joana e Maria Joaquina. E você só colocou no remédio Maria. Aí não dá, né? Então tem que ter o nome completo da paciente. Maria Joana de Almeida, principalmente esses nomes muito comuns. Maria João, né? Aparecida. Por quê? Porque normalmente a gente tem muitos num quarto. Às vezes tem mais de um num quarto, às vezes tem mais de um na ala de clínica médica ou na ala de pediátrica. Aí eu estou falando como se estivesse falando para a clínica adulto, né? Mas vamos dizer Rafael, então. Ai, tem um monte de Rafael. Ai, tem um monte de Alessandro. Então, se for pediatria, né, a gente tem que colocar não só pediatria, qualquer área. Tem que colocar o nome todo do paciente na etiquetinha da medicação. Por quê? Porque a gente tem que pegar o paciente certo. Vamos dizer que um é João Pedro e o outro é João Carlos. E aí você troca as medicações dos Joãos da vida e aí vai dar problema, tá? Então, vem o paciente certo, a medicação certa. O que vocês têm que se atentar muito em pediatria é quanto às miligramas. Não sei se eu havia falado para vocês em uma outra aula, mas se atentem a miligramas. Eu vou pegar um exemplo aqui de um remédio. Ó, esse citocalme, por exemplo. A gente tem citocalme de 600 miligramas, a gente tem citocalme de 300 miligramas, a gente tem citocalme em gotas, 300 miligramas por 2 ml. Ou seja, pessoas, nós temos em um só, em uma só medicação, nós temos diferentes miligramas. A diferença só é que vem descrito aqui quantas miligramas são, ó, 300 miligramas. O outro é 600 miligramas, ó, 600 miligramas. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque às vezes tem um medicamento prescrito para um paciente pediátrico, neonatal, em que está ali 300 miligramas. Você desatento, não olha, dá-o para ele de 600 miligramas. Entendeu? Por quê? Porque em pediatria a gente tem que tomar muito cuidado com a dose da medicação. Por quê? Porque uma dose de adulto em pediatria pode levar uma criança a óbito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses miligramas. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Sertralina, ó. É o mesmo medicamento, tá vendo? É o mesmo. Só que eles têm miligramas diferentes. Esse aqui, ó, 50 miligramas. Esse aqui, 25 miligramas. Olha, é o mesmo pacote. Só que olha a diferença. 25 miligramas, 50 miligramas. Então, pessoas, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com a miligrama que está descrita na caixinha da medicação, tá? Então, se atentem, as miligramas vêm descrito aqui, ó, na caixinha da medicação.
Então, tomem muito cuidado quanto a isso, tá? Então, nós iremos verificar. Deixa eu voltar aqui, né? Meus certos. Então, voltando ao certo, o paciente certo, então sempre etiquetar com o nome completo. Quando for administrar a medicação, perguntar se ele é realmente o paciente que está descrito ali na medicação que vai ser feita. A medicação certa, né? Lembrando que a medicação certa inclui quantas miligramas ela tem, aspecto da medicação, se a medicação não está mofada, se não está com grumos, a validade da medicação. Às vezes a farmácia sem querer mandou alguma que, né, não estava certa, né? A compatibilidade medicamentosa, ou seja, a interação entre um medicamento e outro. Só que normalmente quem vê isso é a medicina, tá? Direito de recusa, então o paciente tem direito de recusa. É, orientação para o paciente, orientar ele, né? Como que ele vai sentir? Ah, você pode sentir um pouco de sonolência. Ah, você pode sentir um pouco de queimação na boca. Se não orientar para ele, porque é neném e pediatria, orienta para os pais que estão do lado. Então, vocês podem orientar aí para a mãe, né? Que olha, ele pode sentir um pouquinho de sono. Ó, ele pode reclamar um pouquinho de dor. Ó, ele pode reclamar um pouquinho de boca seca, tá? Então, orientar a mãe quanto à administração das medicações. Fazer a anotação certa, a dose certa em pediatria, como eu falei, ela é essencial, porque uma dose errada, em quantidades erradas, pode levar um bebezinho a óbito, tá? E a via de administração certa, pessoas. Por quê? Porque a gente tem a via oral, nós temos a endovenosa, nós temos a intramuscular, nós temos a subcutânea. E quando você, por exemplo, vai administrar uma injeção que era para ser feita intramuscular, oleosa, e você faz na veia, você pode levar o bebezinho à morte por embolia pulmonar. Então, medicações oleosas a gente não faz na veia. Tudo que tiver meio oleoso assim, a gente só pode fazer intramuscular, só pode fazer dentro do músculo. Jamais a gente pode colocar medicações oleosas na veia de um paciente, tá bom? E a hora certa, né? Por quê? Porque tem que ter os horários entre uma dose e outra de forma correta, tá bom? Então, esses são um dos 11 certos, visto que hoje a gente já tem 13 certos, né? Daqui uns dias a gente vai ter 15 certos. Como eu falei, quando eu fiz faculdade era só 5 certos, tá? Né? O paciente certo, a dose certa, a via certa, eram só 5 certos. Bom, bom, então a gente vai fazer esses 11, 13 certos que sejam. A gente vai identificar o bebezinho, identificar a mãe, né? Porque normalmente a gente identifica o bebê pela mãe. Filho de Dona Maria Josefina. Então a gente vai lá e fala assim: Olá, dona senhora Maria Josefina, seu filho, vou fazer medicação. A senhora é tal, você é fulano de tal? Seu filho é o Rafael? Aí ela fala assim: É, Rafael de Andrade? Sim. Ah, então tá. Então verifica, né, se realmente é o bebezinho, a dose, o horário de administração. Quando vocês verificarem isso, né, vocês vão fazer a higienização da mão, então a gente lava a mão. Vai aspirar a medicação. Por que aspirar a medicação? Como eu falei com vocês, né? A medicação normalmente ela vem em um frasco líquida para ser administrado via oral, né? Se não for assim, pode vir em comprimido que tem que triturar, né, comprimido. Então tem um trituradorzinho de comprimidos, ó. Existem esses tipos de trituradorzinhos de comprimido, ó. E tem essas maquinazinhas também que fazem esse papel, triturador de comprimidos, ó. Tá vendo?
É uma máquina, não é uma máquina, é tipo um aparelhinho simples de borracha, entendeu? Mas que ele acaba triturando a medicação. A gente enrosca ele, ele tritura a medicação e aí a gente consegue diluir numa aguinha, por exemplo, tá? Só que medicação para pediatria, pessoas, normalmente ele vem líquido, né? Nunca vem. Hoje em dia, os mercados farmacêuticos, né? O mercado farmacêutico, laboratorial, eles trabalham bastante com, como é que fala? Com medicação solúvel, né? Medicação solúvel, medicação diluída, né? Tá? Aqui o amassador de comprimidos, tá vendo? Ele é simples, ele é um negocinho que espreme o comprimido e o comprimido fica em pó. Você vai rosqueando, ele vai amassatando o comprimido, aí vira um pozinho. Esse pozinho você pode diluir numa água, num suquinho, né? Algumas mães utilizam até refrigerante, mas refrigerante ele tem gases, né? Então, às vezes, o médico pede para diluir num suquinho, tá? Bom, então vocês vão diluir, né? Fazer a administração da medicação ou diluir se necessário. Conferir a dose, né? O nome da criança. Vai elevar a cabecinha da criança, normalmente. Aqui ele não elevou, mas normalmente a gente dá uma elevadinha na cabeça do bebê, principalmente se for bebê. Por quê? Porque na hora dele deglutir, ele não ter problema para deglutir. E nem a língua ficar ali na região da faringe impedindo de descer o comprimido. Né? O comprimido não, de descer a solução que vocês forem fazer via oral. Normalmente a gente utiliza uma seringa, como eu falei com vocês. Então pode ser seringa, pode ser copinho, igual esse neném aqui tá tomando no copinho, tá? Então, ó, elevar a cabeça da criança e administrar com conta-gota, uma seringa, uma colher, um copinho, tá? Colocar sobre a língua pequenas quantidades. Então, a gente normalmente usa o canto da boca e sobre a língua a gente vai botar pequenas quantidades. Não pode tuchar tudo de uma vez, igual a gente faz com o cachorro, porque senão ele engasga, tá? Limpar, né, os lábios com uma gaze. Se vocês depois quiserem administrar aí, né, um pouquinho de uma gaze com água para limpar a língua da criança, também pode. Eu mostrei aqui um tipo de escova que a gente utiliza em recém-nascido, que é uma escova de dedo. Tá vendo? Olha, isso aqui é uma escovinha própria para neném, tá? Ó, que você pode utilizar esse lado aqui ou esse lado aqui. É um tipo de escovinha que a gente usa no dedo para o neném não ficar com aquela língua saborrosa, aquela língua com aquela massa branca de medicação, tá? Se não tiver isso, pessoas, a gente pode usar uma gazezinha com água, olha, tá? Ó, pode ser utilizado uma gazezinha com água para poder fazer a higienização da boca. Eu não, tá vendo? Olha como é que fica a língua, ó, por causa da medicação, tá vendo? Então é bom a gente fazer higiene com uma luvinha e uma gazezinha com água. Pode ser uma água com um pouquinho de bicarbonato também, não tem problema, tá? Bom, o que acontece às vezes é que quando uma criança, agora falando em pediatria, quando uma criança ela faz uso prolongado de antibióticos, elas ficam com manchas brancas nos dentes. Tá vendo? Olha, quando uma criança usa muito tempo antibiótico, começa a apresentar umas manchas brancas assim, ó, no dente. Por isso que às vezes, quando vocês forem trabalhar em um hospital, vocês vão ver que aquelas crianças que têm neoplasia, que têm câncer, né? Elas têm essa arcada dentária com essas manchas brancas. E aí você questiona, né? Você olha e fala assim, tadinho, né? Já tomou tanto antibiótico que tem a arcada dentária cheia de mancha branca nos dentes, tá? Então essas manchas brancas assim, ó, são características de criança que tomou muito antibiótico, olha. Tomou muito antibiótico. E aí ficou com o esmalte dos dentes dessa forma, tá bom? Mas aí é inevitável. O que normalmente a medicina faz é evitar dar antibióticos via oral,
né, para preservar a flora intestinal da criança e preferem dar antibiótico, puncionar uma veia para dar antibiótico em vez de dar via oral para preservar a flora intestinal, porque pode causar diarreia, né? Os antibióticos podem causar uma irritação gástrica. Então, alguns médicos preferem somente dar antibiótico endovenoso na veia, tá bom? E aí a gente vai lavar as mãos e anotar e checar o procedimento. Então, é assim que a gente dá para a criancinha medicação via oral. No caso, se a criança tiver com sonda, pessoas, então, se a gente pegar uma criança com sonda, então, se a gente for pegar um RN com sonda, a gente vai administrar a medicação, pode ser por gavagem. Gavagem é o melhor método de administração. Então, a gente, se for medicação, tá vendo? A gente retira o êmbolo, a medicação vai descer. Só que depois que a gente faz a medicação, a gente tem que lavar a sonda. Então, a gente pega de 0,5 a 1 mlzinho de água e passa pela sonda essa água, porque daí essa água vai lavar a sonda. Se a gente não lavar a sonda, fica grumos de medicação. E esses grumos ficam os cristalzinhos que entopem a sonda, tá? Aí tem que tirar a sonda antes do tempo por conta disso. Então, toda vez que vocês forem administrar medicação por sonda, tem que lavar a sonda depois, tá bom? Em casos de medicação via ocular, nos olhos, a gente pode ser colírio ou pomada. Eu não sei se vocês já viram pomada ocular, mas existe, tá? Ela é um tubinho que tem essa ponta bem afinalada, tá? E vocês vão, a gente aperta, é um tubinho com a ponta bem afinaladinha, que a gente aperta e a medicação, a pomada sai igual uma minhoquinha. Então, a gente não vai encostar essa ponta aqui diretamente no olho do neném. A gente vai puxar a pálpebra para baixo com o auxílio de uma gaze. Por quê? Porque só com a luva pode ser que você, sem querer, encoste a luva na pomada e fique escorregadio. Aí, na hora que você for puxar a pálpebra do neném para baixo, você vai escorregar a mão. Então, normalmente a gente calça uma luva, pega uma gazezinha, enrola no dedo e puxa a pálpebra do neném para baixo com auxílio de uma gaze. A gente puxa a pálpebra do neném para baixo e coloca a pomadinha sem encostar essa pontinha no olho dele, na pálpebra inferior. De acordo com que ele vai mexendo o olhinho, igual tá nessa figura aqui, ó, de acordo com que ele vai mexendo um olhinho, a pomada vai agindo em todo o globo ocular, tá? A mesma coisa a gente faz com a questão do colírio, né? O colírio. A gente pinga o colírio nessa região interna aqui do olho. Então, a gente pode também, com o auxílio de uma gaze, abrir pálpebra superior e inferior e colocar o colírio aqui nesse canto interno, porque ele vai mexendo assim o olhinho e o colírio vai pegando no olho todo, tá? Colírio ou medicamento, o antibiótico mesmo, né? A gente tem antibiótico não necessariamente por pomada, né? Na verdade, não são antibióticos, é antibiótico misturado com corticoides, que são anti-inflamatórios, que pode ser por colírio ou pode ser por pomada. Normalmente a pomada ela tem um poder de ação e cicatrização maior. Então vamos dizer que a criança rachou, cortou, por exemplo, um pedaço da pálpebra inferior. Vamos dizer que o olho da criança está tão inflamado que está com a córnea aí bem lesionada. A pomada ela é cicatrizante mesmo. A pomada faz regeneração tecidual e regeneração ocular. Já o colírio, ele é antibactericida. O colírio ele mata a bactéria, o colírio ele tira o processo inflamatório e já a pomada ela é cicatrizante, ela é curativa, tá? Então essa é a técnica, né? A gente posiciona o bebezinho assim. Se for preciso, a gente faz essa amarração com ele, para ele não levar a mãozinha no olho. A gente faz a amarração e pinga o colírio ou
coloca a pomada, tá? Quando a gente faz administração intramuscular, ou seja, colocar a medicação no músculo do bebê. Pessoas, o bebê ele só pode receber medicação intramuscular no vaso lateral até 3 anos de idade. Então, até 3 anos, ele só pode receber intramuscular no vasto lateral da coxa. A partir de 3 anos, ele pode receber no glúteo. E somente a partir de 6 anos que ele pode receber no deltoide. Então, ó, mostrar aqui a tabelinha para vocês. Então, essa é a tabelinha, tá vendo? Então, ó, prematuro, neonato, lactantes, até 3 anos, tá vendo? De 3 anos a 6 anos, ele pode ser no glúteo, ventroglúteo, dorso glúteo e vasto lateral da coxa. E somente com 6 anos é que ele pode fazer no deltoide, que é no braço, tá bom? E aqui tem os mLs, né? 0,5 ml, 1 ml, ou seja, é bem pouquinha quantidade. Então, pessoas, normalmente nós utilizamos agulha de insulina para administração intramuscular em neonatos imediatos. Então, o nenenzinho que acabou de nascer, neonatos imediatos, de poucos dias, a gente faz uma intramuscular com agulha de insulina, que é a 13x4. Já quando a gente pega nenéns um pouquinho maiores, a gente pode utilizar a agulha 20x5, que é uma agulha lilás. A agulha 20x5, pessoas, que é essa lilazinha aqui, ela é menor do que a agulha 25x7. Aqui para vocês terem uma ideia, ó. Essa aqui é a 20x5 que eu estou falando com vocês, ó. 20x5. E essa aqui é a 20, ó, 20x5. E essa aqui é a 25x7. Olha a diferença. Essa aqui a gente faz intramuscular pediatria, essa aqui a gente faz intramuscular adulto, tá? Ó. Então, e essa aqui é de insulina, 13x4. E essa aqui é para procedimentos estéticos, 13x3. Ó. Normalmente procedimentos estéticos de insulina intramuscular pediátrico, tá? E aqui tem mais ou menos o peso para a gente entender que quando o bebezinho é petitinho, acabou de nascer, a gente faz intramuscular com insulina. A partir do bebezinho um pouco maior, né, a gente pode fazer uma intramuscular 20x5. Pessoas, e qual o dispositivo que a gente pode utilizar para minimizar a dor? É, Então, hoje, pessoas, eles estão utilizando muito esse negocinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui a menininha fazendo, ó, o menininho fazendo. O que que é isso aqui, na verdade? Deixa eu botar aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é um dispositivo, né? Isso aqui é um plásticozinho cheio de pontinhos, pontiagudo. Quando a gente coloca ele sobre uma superfície da pele, como ele comprime muitos nervos ao mesmo tempo, ele meio que dá uma analgesia local. Ele espalha a superfície de contato, e daí ele acaba dando a sensação de vários pontos estarem sendo espremidos ao mesmo tempo. E isso acaba dando uma analgesia local. E aí, na hora que o enfermeiro ele vai administrar a vacina na criança, a criança não sente tanta dor. Eu cheguei a ver um vídeo no Instagram esses dias
de um nenenzinho, né? Um nenenzinho que eles estavam fazendo a administração de algum tipo de vacina no vaso lateral da coxa com esse tipo de dispositivo. E aí ele pode ser assim, tem, tá vendo? Tem de bichinho, vendo a abelhinha, que dá para fazer sem a criança sentir tanta dor assim. Então, hoje, as clínicas de vacinas, hoje, elas já utilizam esse dispositivo para fazer vacina, tá bom? Então, quando a gente for administrar intramuscular, vai ser assim. Lembrando, pessoas, que tem que aspirar. Se a medicação for oleosa, mesmo em pediatria, a gente tem que aspirar para ver se não pegou nenhum vaso sanguíneo, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Verificar a dose, o horário, a administração certa, lavar as mãos, aspirar a medicação ou diluir se necessário. Não sei se vocês já viram, esse aqui é o chamado frasco ampola. O frasco ampola, normalmente, ele é sólido e a gente dilui o que está ali dentro, tá? E para a gente aspirar do frasco ampola, pessoas, a gente tem que colocar a quantidade de ar que a gente quer aspirar dentro da seringa e injetar o ar dentro do frasco. Então, vamos dizer que o médico mandou você fazer 1 ml de tal medicamento em frasco ampola. Você vai aspirar 1 ml de ar, vai injetar esse 1 ml de ar dentro do frasco ampola e você vai aspirar. Você vai ver que vai vir a medicação na quantidade de ar que você injetou dentro do frasco, tá bom? Fica muito mais fácil para você aspirar um frasco ampola dessa forma. Vamos dizer que esse frasquinho, frasco ampola, já foi muito utilizado. Ai, muitas pessoas já utilizaram ele, está cheio de ar lá dentro. Então você tem que aspirar muito lentamente. Então você coloca o frasco, né, em sentido mais ou menos 90 graus e aspira ele lentamente, lentamente. Aí você vai ver que vai vir a medicação gotinha por gotinha, mas ela vem, tá bom? No caso do frasco ampola, a gente não utiliza a mesma agulha. Então, a mesma agulha que a gente aspira a medicação não é a mesma agulha que a gente vai injetar no bebê. Por quê? Porque normalmente a agulha, quando ela entra em contato com essa borracha do frasco ampola, ela entorta. Então, a gente não utiliza ela, tá? Porque senão pode rasgar a pelinha do bebê. Então, a gente troca, tá? Normalmente a gente vai conversar com a criança ou com a mãe, e a mãe vai ter que segurar essa criança para gente, dependendo do tamanho dela. Se a gente for fazer uma administração em um neonato, que é neonatal, não há necessidade de ninguém segurar, porque ele ainda não tem os estímulos suficientes para arrancar a nossa mão, bater a mão aqui, querer tirar ou algo do sentido. Agora, se a gente pegar um bebezinho desse tamanzinho aqui, né? Um bebê de alguns meses, ele já tem o reflexo de estar sentindo dor, ele vai querer arrancar a seringa da mão. Então, a gente pede para os pais segurarem a criança. Lembrando que intramuscular é feito no vaso lateral até 3 anos, tá? Depois de 3 anos, pode fazer no glúteo até 6 anos. E depois de 6 anos, só depois de 6 anos que a gente pode fazer no braço, tá bom? Bom, pedir para uma pessoa, né? A gente também tem o que a gente pode fazer é utilizar uma seringa de sacarose para tirar a dor e administrar a medicação. Eu vou mostrar agora um vídeo para vocês, tá? Que ele mostra como que a gente pode fazer medicações sem a criança, por exemplo, sentir dor, tá? Então é esse vídeo aqui, ó. O vídeo é Seja doce com os bebês durante os procedimentos dolorosos. Então, hoje em dia, né, eles estão fazendo punção com o bebê mamando, eles estão fazendo vacina com o bebê mamando, estão fazendo medicação com o neném mamando, estão fazendo aí coleta de sangue com o neném mamando, porque ele não chora, pessoas. Vocês vão ver que ele não tem um reflexo de choro
porque ele está entretido ali mamando, então ele não sente, como vamos dizer assim. Outra forma é a administração de açúcar, sacarose, açúcar na boquinha do bebê antes de puncionar um bebê, por exemplo. E uma outra forma é colocar ele 15 minutinhos antes. Esses todos os procedimentos eles têm que começar antes. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu tenho uma coleta de sangue para fazer no pezinho desse bebê. Porque o bebezinho, normalmente coleta de sangue a gente faz no pé, glicemia a gente faz no pé, que é ver a quantidade de açúcar no sangue. Então, esse bebezinho aqui, ó, vocês vão ver no vídeo que eles vão coletar sangue dele pelo pé. E ele vai estar mamando. Só que antes de coletar, é importante que a criança comece a mamar alguns minutos antes da coleta. Então, vamos dizer que a minha coleta é meio-dia. Coleta de sangue no neném vai ser meio-dia. Então, quando for mais ou menos 11h50, eu peço à mãe para botar ele na mama. Vamos dizer que eu preciso puncionar essa veia desse bebê meio-dia. Aí, quando for mais ou menos 11h55, eu dou as primeiras gotinhas de açúcar nele. E nesse caso aqui, uns 10 minutinhos antes, ele tem que estar bem aconchegadinho para eu poder fazer o procedimento doloroso. Então, vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Vocês vão observar, deixa eu só passar aqui mais para frente. Injeções. Só vou mostrar o seguinte para vocês prestarem atenção. Vocês vão prestar atenção no seguinte. Sempre vão ser 2 quadros no vídeo. Um quadro, o bebê vai estar mamando. Então, em um quadro da câmera, vai estar mostrando o rostinho do bebê. No outro quadro da câmera, vai estar mostrando aí uma punção do pezinho do bebê. Entendeu? Então, em um lado mostra o enfermeiro puncionando, o outro lado mostra o rostinho do bebê. Vocês vão ver que ele não chora, tá? Então, vou deixar o vídeo rolar para vocês verem. Quando bebês necessitam de exames de sangue e injeções, algumas intervenções podem ser empregadas para reduzir a dor durante esses procedimentos. 3 intervenções são mais efetivas: aleitamento materno, soluções adocicadas e cuidado canguru, também conhecido como contato pele a pele. A amamentação pode promover muito mais que nutrição aos bebês. Pode também ajudar a reduzir a dor e o estresse resultantes da coleta de sangue para exames. Como você pode ver no vídeo, a enfermeira punciona o calcanhar do bebê para a coleta de sangue enquanto ele é amamentado. Como mãe, você pode ajudar segurando e amamentando o seu bebê enquanto a coleta de sangue é feita. A fim de obter o máximo de efeito, a amamentação deve ser iniciada cerca de 5 minutos antes da coleta de sangue. Pergunte às enfermeiras ou médicos sobre a amamentação durante o exame de sangue ou outros procedimentos que envolvem punções. Pergunte também sobre outras intervenções que podemos usar para ajudar os bebês durante os procedimentos dolorosos. O cuidado canguru pode ser feito pelas mães ou pais e é mais efetivo para bebês recém-nascidos, especialmente os pré-termo. Os bebês são posicionados em contato pele a pele contra o peito dos pais. Como você pode ver no vídeo, o bebê usa apenas fralda e é mantido em uma posição vertical sobre o peito nu da mãe, barriga com barriga.
Os pais também podem segurar o bebê dessa maneira. Para ajudar a manter o bebê aquecido, os pais devem usar uma camisa ou uma vestimenta do hospital com uma abertura para frente e um cobertor envolvendo o bebê. O cuidado canguru pode ajudar a reduzir a dor e o estresse do bebê durante a coleta de sangue. Para que o cuidado canguru tenha o melhor efeito, deve ser iniciado cerca de 15 minutos antes da coleta. Pergunte às enfermeiras ou médicos sobre o cuidado canguru durante o exame de sangue ou outros procedimentos que envolvem punções. Pergunte também sobre outras intervenções que podemos usar para ajudar os bebês durante os procedimentos dolorosos. Pequenas quantidades de solução adocicada, chamada de sacarose, reduzem a dor durante coletas de sangue para exames em bebês de até 1 ano de idade. Como você pode ver no vídeo, o bebê recebe uma pequena quantidade de sacarose em uma seringa antes que a enfermeira realize a punção, e novamente durante o exame de sangue. A sacarose é mais efetiva quando administrada cerca de 1 a 2 minutos antes da coleta de sangue, repetida imediatamente antes do procedimento e novamente a cada 2 minutos até que se complete o procedimento. Pergunte às enfermeiras ou médicos sobre a sacarose durante o exame de sangue ou outros procedimentos que envolvem punções. Pergunte também sobre outras intervenções que podemos usar para ajudar os bebês durante os procedimentos dolorosos. Então, pessoas, esse é um tipo de coleta de sangue, né? Diferente das outras coletas aqui que eu posso mostrar para você. Pois é. Aí, bota o foco aqui, por favor. Ela tá muito nervosa, muito. Pois é, né? Então, diferente de alguns outros procedimentos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu queria ver se eu achava uma paletinha. Algumas paletinhas para coleta de sangue. Aqui, pessoas. Essas paletinhas aqui dá pra gente colher sangue também, ó. Fazer exame com elas, tá vendo? É só preencher ela de sangue. Falando em inseminação artificial em bovinos. Mas tá vendo? São paletazinhas estéreis, ó. Que dá para poder fazer. Coleta também. A gente faz dosagem de leite com elas. A gente usa essas paletinhas para fazer exame do leite. Ó. A gente coloca leite aqui dentro e verifica a quantidade de gordura, proteína. Só que tem que ter um aparelho que lê essas paletinhas, entendeu? É essa que a moça estava usando no pezinho do neném para fazer coleta de sangue.
Era essa paletinha. Só que essa paletinha, como eu falei, tem um aparelho próprio para ela. Aqui não mostra o aparelho, mas tem um aparelho próprio para essas paletinhas, ó. Não, não é criopreservação, tá? Se a gente for fazer, se puder, né, pessoal, sabe? Porque normalmente eu costumo levar os alunos para fazer visita no banco de leite, levo os alunos para fazer visita na maternidade. E daí, se a gente tiver oportunidade de fazer visita, né, por conta do Covid, eu não sei se a gente vai poder, mas se a gente tiver oportunidade de fazer visita, daí vai ter como eu mostrar para vocês lá como que funciona esse tipo de coleta e a máquina que se utiliza para verificar a quantidade de proteína, a quantidade de anticorpos que vem naquele negocinho, naquela paletinha de leite. E é com essa paletinha que a moça estava fazendo a coleta do pezinho do bebê nesse vídeo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Administrada cerca de 1 a 2 minutos em a dor durante coleta de procedimentos dolorosos. Aqui, ó, nesse bebezinho aqui, ela estava fazendo coleta com aquela, Também sobre outras intervenções com aquela paletinha. sobre o cuidado canguru durante o exame de sangue ou outros procedimentos que envolvem punções. Tá vendo? Ó? Ela vai usar, tá usando a paletinha. Deve ser iniciado cerca de 15 minutos antes da coleta. O cuidado com uma abertura para É porque não dá para ver direito. Aí, tá os vendo? pais também A paletinha, ela tá usando podem segurar o bebê dessa maneira. Para ajudar a manter o bebê aquecido, os pais devem usar uma. Bom, então voltando. Então, pessoas, a gente pode oferecer um dedo de luva com um açúcarzinho ou uma seringuinha mesmo, né? Colocar açúcar sacarose, né? Na seringuinha e dar para ele chupar 5 minutos antes do procedimento, na hora do procedimento e de 2 em 2 minutos durante o procedimento, tá bom? Bom, normalmente se for um bebezinho um pouco maior, a gente vai pedir ao pai, né, para que segure a criança. A antisepsia está sendo feita com algodão seco. Então, pessoas, vacinas, medicações intramusculares, segundo o manual de vacinação, é somente com algodão seco, tá? Agora, se nós formos fazer punção, que é pegar a veia, aí a gente passa um algodão com álcool. Espera secar e punciona a veia, tá? Introduzir no máximo 1 ml, isso vai depender do tamanho do neném, porque a gente viu, né? A gente estava vendo aqui mais para frente, mais aqui atrás, as quantidades de ml que podem ser administrados no bebê, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, a gente estava vendo aqui, ó, que até, né, lactante, que é quando ele está mamando, neonato só pode 0,5 e depois de um mês pode aí 1 ml, tá bom? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. O médico sempre vai saber e prescrever direito, né? A gente faz só vaso lateral da coxa até 3 anos, tá? A gente vai segurar firme aí a perninha do bebê e fazer a intramuscular, tá? Em casos de retorno sanguíneo, a gente despreza tudo e começa tudo de novo. A técnica, pessoas, de administração de medicações, eu costumo tirar um dia da semana para dar administração de medicação. Estava conversando com a turma da manhã e estou pensando em tirar de vocês um dia da semana, por exemplo, toda sexta-feira, da gente só trabalhar com administração de medicação. Então, toda sexta-feira uma hora eu ensino como que se aspira, como que se faz uma intramuscular, uma subcutânea, tá?
E daí eu passo a aula para vocês e a gente tenta fazer, vocês tentam fazer a técnica em casa de alguma forma. Não que, né, não que não será feito a parte prática na escola, porém é importante que vocês tenham conhecimento de como que é a administração de medicação, tá? Então eu vou ver direitinho aqui em casa, vou ver direitinho sobre os meus planos de estudo, como é que eu vou fazer para passar para vocês a administração de medicação pela internet, tá bom? Bom, a prega que a gente faz, esse aqui é o músculo vasto-lateral da coxa do bebê. Ele não é no meio da coxinha do bebê, ele é um pouquinho para o lado, tá? Mas não é na lateral também, não. Então, é aqui que é o vasto lateral da coxa do bebê e é ali que a gente faz a medicação intramuscular, tá bom? Vai retirar a agulha e comprimir o local com algodão, vai vestir a criança, colocar no colo da mãe, lavar as mãos e anotar todo o procedimento. Lembrar de sempre injetar, né, a medicação de forma bem lenta, tá bom? Bom, pessoas, falar um pouquinho para vocês sobre glicemia, tá? A gente já está até terminando, mas na próxima aula eu passo os vídeos para vocês direitinho. O que que é HGT, pessoas? HGT significa hemoglicoteste. É um teste feito para verificar a quantidade de glicose, a quantidade de açúcar que o bebezinho tem no sangue. Então, alguns bebezinhos, pessoas, eles não apresentam diabetes. Normalmente, os bebezinhos apresentam hipoglicemia, que é falta de açúcar no sangue, ou porque ele não está tomando leite direitinho, ou porque a mãe era usuária, ou a mãe é usuária. Então, a gente faz aí o HGT, mas normalmente as respostas que a gente tem são de crianças com baixa quantidade de açúcar no sangue e não com elevada quantidade de açúcar no sangue. O local que a gente escolhe para fazer o HGT não é no dedo. Então, a partir de 1 ano, a gente pode fazer no dedinho do neném. Mas antes de 1 ano, a gente utiliza a região lateral do calcanhar do bebê, que é essa região aqui, ó. Ó, essa região lateral do pezinho do bebê, que é uma parte gordinha. E ela tem muita vascularização. Então, a gente utiliza ela normalmente para fazer coletas de sangue, utiliza ela para fazer o HGT, assim também como utiliza para fazer o teste do pezinho, tá bom? Bom, então a técnica a gente vai precisar de uma lanceta, que é aquela lanceta de furar o dedo, tá? A fita reagente já tem que estar no aparelho. Então, ó, como que é o nome do aparelho, professor? Ele é chamado de destro. Lá em São Paulo, a gente só chama isso de destro. Por exemplo, já fez o destro do paciente? Mas destro, pessoas, é o nome do aparelhinho. O nome do exame não é destro. O nome do exame é HGT, hemoglicoteste. Então, a gente vai ligar o aparelho. Ligando o aparelho, nós já iremos conectar a fita no aparelho. Lembrando para que o local correto que a gente vai colocar a gotinha fique para fora. Iremos passar um algodão seco no pezinho do bebê e encostar a fita nessa gota que vai estar no pezinho dele. A gota vai passar para o aparelho e vai nos dar aí quantas miligramas de açúcar nós temos por DL de sangue, tá? Então, não vai com a fita no sangue e depois põe a fita no aparelho. Coloque a fita no aparelho primeiro e depois vai com o aparelho junto com a fita no sangue, tá bom? Isso facilita a leitura, igual está sendo feito aqui, ó, tá vendo? Coloque-se a fita primeiro e depois encoste a fitinha aqui
para pegar a gotinha assim, ó, de sangue, tá bom? Então é assim que a gente faz, lembrando que o local de punção é no pezinho e não no dedinho, tá bom? Bom, preparar a criança, né? Conversar com ela, caso seja conversável, né? Porque umas não dá nem para conversar. Elas gritam muito, choram muito. Só de você chegar de branco perto dela, elas já abrem um berreiro. Então a mãe vai ter que segurar, tá bom? Pedir para a pessoa, né, dar um dedinho de luva, dar um açúcarzinho, uma sacarose para ela na seringa, tá? Ou conter a criança, tá bom? E aí a gente vai passar um algodão. Se o pezinho do bebê tiver muito frio, ele vai ter pouco sangue, vai ter pouca irrigação sanguínea. Você vai furar com a lanceta, não vai sair nada. Aí você vai ter que furar um monte de vezes o pezinho do bebê. Então, se o pezinho do bebê estiver geladinho, você coloca ele numa cubetinha com água quente. Ou põe uma luvinha com uma compressinha quente. Porque daí esquenta o pé, aumenta a irrigação sanguínea do pé e tem como você fazer a coleta aí para fazer o teste de glicemia, tá? Glicemia, que é glicose no sangue. A gente não pode furar o pezinho do bebê aqui atrás no calcanhar, jamais. Porque se a gente furar por aqui por trás, corre o risco de a gente pegar o ossinho do bebê, tá bom? Então, para a punção, né? A gente coloca antes a fitinha aqui, liga o aparelho, coloca a fitinha, fura o pé do bebê. Depois que vem a gotinha, a gente encosta aqui a fitinha e colhe a gotinha e vai dar o resultado. Pessoas, o valor normal para glicose em bebês é de 40 a 70. Aliás, 40 a 120. Então, o normal para bebê é 40 a 120. Para nós adultos, o normal é de 70 a 120 aproximadamente, tá? Isso depende muito de jejuns, protocolo. Ah, tá de jejum, não tá de jejum. O protocolo daqui do hospital é tal, do outro hospital é tal. Então, isso depende muito. Alguns hospitais é de 60 a 90, outros é de 60 a 110. Então, generalizando, eu falo de 70 a 120, o normal no adulto. E no bebezinho, o normal é de 40 a 120 que tem que dar aqui no aparelho. Deu abaixo de 40, normalmente o bebezinho está sofrendo de hipoglicemia, que é falta de açúcar no sangue. Normalmente os bebês, eles, como eu falei, os bebês não são diabéticos. Normalmente os bebezinhos nascem com hipoglicemia, que é falta de açúcar. Por causa de dieta da mãe, por causa de mães que fizeram uso de drogas durante a gestação. Aí o bebezinho nasce com hipoglicemia, não nasce diabético, tá bom? Mas que isso pode ser curado com o tempo, né? Fazendo a utilização de aumentar o número de mamadas, entrar com suplementação aí do leite, tá bom? Pessoas, a administração de medicação, a gente termina aqui. Tem alguns vídeos, mas eu não vou passar agora, eu vou deixar para eu passar para vocês na próxima aula.